Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ana Cash. A convidada de hoje é uma empreendedora que iniciou de forma simples, mas com muita coragem. Hoje, transformou uma ideia em um negócio, já com loja física, 3 funcionárias, uma marca consolidada na nossa cidade e região. Seja muito bem-vinda, Micaela, da Empório Balducci. Obrigada. Prazer receber você aqui. Fico feliz pelo convite, né, de estar aqui com você, de poder contar um pouquinho sobre a nossa história, né, a nossa trajetória. E eu trouxe para você mimo. Ai, meu Deus, gente, olha isso. Fiquem com a gente até o final para vocês verem o que tem aqui, hein? Obrigada, Deus abençoe pelo carinho. Para quem ainda não conhece a Empório Balducci, a gente vai deixar todas as redes sociais deles aqui na descrição. E, Micaela, vamos lá. Vocês é uma referência aqui na nossa cidade. Eu acredito que muitas pessoas em casa também têm curiosidade de saber, porque vocês vendem um produto específico, né? Como foi a ideia, como surgiu. Então, vamos começar pelo começo. Como surgiu a ideia de começar a empreender? Qual foi o início de vocês, o início de tudo? O início de tudo foi lá em 2018, né? Na verdade, o David já era um empreendedor. Ele já vendia desde muito cedo, desde criancinha. E em 2018, quando nós casamos, eu vim pra cá, eu morava em São Paulo, morava em Osasco. E quando eu cheguei aqui, nós começamos a vender. Na verdade, eu dei continuidade à venda de tênis e mochila que ele tinha com a mãe dele, né? Então, nós tínhamos uma casinha, na casa a gente fazia um estoquezinho de tênis, mochila, algumas coisinhas. Uhum. E aí a gente vendia através de Facebook. Nós postávamos, íamos, entregávamos, às vezes a gente saía, deixava o carro parado, com os produtos expostos. Então, esse foi o início de tudo. Foi quando você ingressou nas vendas, assim. Isso, foi quando eu tive aquele contato mais próximo com o empreendedorismo, com as vendas. O David que te puxou para esse lado, então. O David me puxou porque eu era muito acomodada, assim, em relação ao emprego, né? Eu não queria nada de risco. Eu queria ficar ali, CLT, trabalhando, você nunca pensou que iria empreender? Não tava em mim isso. Nossa. Isso foi criado em mim depois mesmo, nesse período. E aí vocês vendiam tênis, e como foi quando parou, quando mudou de ramo, Na verdade, nós nunca, no início a gente não parou de vender os tênis, né? O David trabalhava num posto de combustível e certa vez um rapaz foi lá e ofertou para ele um queijo. Né? O rapaz ele morava em outra cidade e vinha para cá vender queijos. Só que ele vinha muitas poucas vezes no mês. E aí o David chegou em casa com o queijinho e falou: amor, tive uma ideia, vamos vender queijo? Aí que plantou na mente. Aí aquilo virou um foco dele. Vamos vender queijo. Ele conseguiu entrar em contato com alguns fornecedores. Foi quando a gente deu início. Pegamos, muito pouquinho queijo, era muito pouco. A geladeira que comportava os queijos era a mesma que nós utilizávamos na nossa casa. E a gente ficava tinha que dividir a geladeira, então às vezes não tinha espaço pra gente, às vezes não tinha tanto espaço pros queijos, tinha que vender muito rápido. Puro perrengue. Muito perrengue. E quando ele chegou com essa ideia do queijo, você viu o caminho por aí? Não? Eu olhei pra cara dele e falei: amor, queijo? Tá. Não sei o que eu penso sobre isso, mas vamos amadurecendo a ideia, né? No começo eu não tive muita aceitação, porque eu nunca acreditei, assim, eu não tinha essa cabeça formada pro lado empreendedor, não tinha maturidade, sabe? Eu era muito novinha também, a gente era muito novinho, mas ele sempre teve esse lado mais voltado, então eu fui ficando meio, será? Quem sabe? Mas aí nós começamos a vender com as vendas do queijo, né? Ele trabalhava no posto ainda, ele não saiu. Aí ele chegava 1 hora em casa, almoçava e nós dois saíamos de carro, né? Na época, era um Corsinha 2 portas, não tinha ar. Era 2 coolers que nós levávamos, né? Com os queijos. Nossa, pouquíssimo. Se eu pudesse, eu mostrava aqui, tem até foto da caixa. E
Nossa, a gente passava muito perrengue na época. Às vezes a gente perdia mercadoria porque, como não tinha ar-condicionado, ficava no cooler, a gente tinha que colocar gelo pra manter. Nossa. Às vezes chegava no final do dia, não conseguia manter bonitinho, muito calor, né? ficava amassado. A gente não queria vender produto amassado, produto feio, né? Sim. Às vezes perdia aquela qualidade, aquela característica bonita do queijo mesmo. Sim. Aí a gente acabava comendo. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E foi isso. Quando às vezes ele ia trabalhar também de manhã, e eu saía com um carrinho, aqueles carrinhos de mão, amarrava o cooler, né, colocava os produtos e saía para ofertar em postos, né, de saúde, creches, escolas. E foi esse o início mesmo, assim, do Empório, né? Sim. No início também não tinha esse nome, não era Empório Balducci. A gente teve vários nomes, tipo queijo, vários nomes aleatórios. Caramba. Até chegar aqui. Mas então, você teve essa coragem de meter a cara de... Eu falo no sentido de oferecer... Não teve esse bloqueio, pelo menos, né? Pelo menos você foi, vendeu, não teve essa vergonha. Bia, eu tive muita vergonha. Nossa, tinha vez que eu chegava assim na porta dos lugares, ficava Será que eu estagnada, parada. Ai, meu Deus da força, como que eu faço? O que eu falo? Nossa. Mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Porque se a gente não sair, se a gente fizer só o que a gente quer, se a gente fizer só o que agrada a gente, que deixa a gente bem, nunca vai pra frente, né? A gente fica ali estagnadinho, tá tudo confortável, então tá tudo bem e não evolui. Né? Nossa, então frente. Isso acabou afetando o seu pessoal, né? Você desenvolveu como pessoa. Sim, caramba. Muito. Quando eu morava em Osasco, eu não era tão tímida, mas eu acabei ficando, de certa forma, eu não sei se é por conta que a gente vai envelhecendo, né? Não que eu seja muito velha, mas a gente vai ficando tímida, retraído, né? Sim. Mas aí nessa época eu tava mais assim, retraída, mais tímida. Sim. Eu tinha muita vergonha. Nossa. Porque, querendo ou não, era muitos nãos, né? Eu falo que muita gente que começa a vender para aí nos nãos, né? Sim. E no começo vai ser mais nãos do que sim. Sim. Então... Sim, porque o cliente não conhece o produto. Sim. Então você tem que criar uma forma. No início a gente cortava o queijo e ofertava. Falava, você quer provar? E foi assim que a gente foi ganhando os clientes. Nossa. A gente ofertava, aí o cliente ia provar, eu quero. Aí outras pessoas que estavam em volta falavam, é bom, também quero. Nossa. Aí várias pessoas acabavam... Foi uma maneira de... Sim, efeito manada também, né? Porque um vê o outro provando, verdade. né? Fala, não, peraí, é bom mesmo, eu quero também. Caramba, que legal. E aí vocês começaram a ter essa reciprocidade dos clientes de gostar, de virar, ter uma clientela boa. Sim, foi no início a gente foi criando nossa cartela de clientes, né? Nós íamos, ofertávamos, aí a gente viu a necessidade, porque não é todo mundo. Na época era um pouco mais barato, mas ainda assim era um produto caro, né? Então não era todo mundo que tava ali com, sei lá, R$30, com R$50 para pagar num queijo. Então nós fomos criando nossa cartela, deixando para pagar por mês. Uhum. Aí vocês tiveram que confiar, né? Sim, tivemos que confiar, corremos um risco, né? Tivemos muito prejuízo no início. Nossa, muita gente agia de má fé mesmo. Sim. Mas se a gente não se arriscar, a gente mais ganhou, graças a Deus, do que perdeu, né? Infelizmente não tem o que fazer, né? Não tem. Tem que se arriscar. E aí vocês ficaram aqui em Promissão vendendo. Como que foi? Ficamos um período aqui vendendo. Isso foi no ano de 2018. No ano de 2019, no início do ano, acho que fevereiro, março, nós resolvemos ir para Rio Preto. Lá em Rio Preto eu queria estudar, né? Eu decidi que eu já tinha iniciado uma faculdade, não tinha concluído. Então eu tinha um sonho que era fazer faculdade. Uhum. Aí eu fomos para Rio Preto, iniciei a faculdade, mas as coisas ficaram bem difíceis. Porque na época, lá o aluguel é mais caro, aqui a gente pagava um aluguel razoável, mas lá o aluguel era muito caro. Então a gente tinha a despesa do aluguel, tinha a despesa do combustível, porque o David tinha que ficar vindo para Promissão para vender. Ele continuou vendendo nesse período. Sim, ele vinha para Promissão. A gente vendia também lá nas cidades vizinhas, né? Uhum. Que era Badibacite, enfim, nas cidades ali ao redor, né? Nos postos, enfim. Mas aí ficou muito difícil. A gente, lá nós tentamos de tudo. Além da venda dos queijos, eu também
A gente comprou alguns equipamentos para conserto de celular, fiz curso de conserto de celular. A gente vendia outras coisas, igual maquininha de cartão, fazia Páscoa, fazia ovos de Páscoa. Nossa. Eu criei uma empresa lá também, que era a MiFit, vendia marmitinhas fitness. Nossa. Então eu vendia kit de marmita pro mês. Vocês se arriscaram em tudo mesmo. Tudo que dava, o que não dava, mas a gente tava lá. Vocês estavam se virando. Sim, se virando. Se virando a gente tava. Não tava dando muito certo, mas a gente tava tentando. Numa dessa certa e acertaram, né? Sim, graças a Deus. Nossa, e aí E como foi de lá pra vocês voltarem pra cá? O que aconteceu? Aí veio a pandemia, né? As coisas já estavam difíceis, a gente já tava querendo voltar, porque tava muito apertado realmente lá. Então a gente falou, não tá dando mais, vamos retornar pra Promissão, porque o David tinha que vir e ficar uma semana aqui em Promissão. Sim. E às vezes eu ficava lá sozinha, também tinha questão de combustível, né? Ele vinha pra cá, ele ficava em hotel, então era bem complicado. Aí nós decidimos, a gente viu que tava dando certo a venda dele aqui em Promissão, a gente falou, vamos retornar, e lá a gente vê o que Deus prepara. E nós retornamos, né? Logo que a gente retornou, eu recebi uma ligação de um amigo nosso, que falou pra mim, eu tenho um emprego pra você. E aí eu aceitei, fui. E aí eu fui ser CLT. E ele continuou? Ele continuou com a venda dos queijos, né? Então ele saía pra vender todo dia. E eu comecei a trabalhar como doméstica. Né? Trabalhei no período de 2 anos, mais ou menos. E aí a gente viu que tava indo bem as coisas, que tava caminhando bem. E um dia, nós rolando o feed do Facebook, a gente viu um anúncio de não móveis planejados. Tinha um rapaz que não tinha dado certo a loja dele. Sim. E ele tava vendendo os móveis dele. Os móveis dele eram planejados no local onde ele tava e tal. E surgiu um interesse, assim, muito aleatório. A gente falava de abrir uma loja, mas nunca passou pela nossa cabeça que seria algo, tão rápido. E aí nós falamos, vamos comprar? Vamos lá ver? E nós fomos lá ver. Caramba! E aí a gente falou, vamos ficar. Sem dinheiro, a gente não... E se você ainda era CLT? Eu era CLT ainda. Nossa. Aí nós resolvemos ficar, guardamos móveis e pela fé mesmo. Nossa. Sem ver loja. Vocês viram sem ver loja, sem ter noção de loja. Era só os móveis mesmo que foi o nosso pontapé. Nossa. Foi onde a gente viu... Quando Deus começou a trabalhar mesmo em relação à loja, né? O espaço físico. Caramba, e aí vocês começaram a enxergar isso a loja como uma possibilidade, de fato, né? Sim, depois disso aí veio o ânimo mesmo, falamos, nossa... Sim. Aí eu lembro que a gente buscava muito de Deus em relação a isso, e Deus sempre muito a favor, sabe? A gente orava... E Deus foi abençoando. Um dia a gente passou em frente a uma loja e falou, nossa, tão bonita, né? Um espaço legal. Aí, poucas semanas depois, a gente passou de novo e a loja estava desocupada. Nossa. E aí a gente conversou com a pessoa que alugava o local, né, o espaço, e resolvemos fechar. Na cara e na coragem, sem os produtos. Aí nós já tínhamos os móveis. Sim. E o espaço. Nossa! Foi surgindo assim mesmo, os caminhos foram abrindo. Sim, sim. E até esse momento era só queijo? Nós, de certa forma, nós gostávamos muito de loja de produtos naturais. Quando nós morávamos em Rio Preto, a gente vivia em loja de produtos naturais. A gente ficava lá namorando, nossa, que bonito e tal. Mas porque vocês tinham ideia ou por gostar mesmo? Não, por gostar mesmo. A gente achava muito massa. Que legal. E aí... Não sei, eu tento lembrar ainda em que momento que surgiu isso na nossa cabeça dos produtos naturais, porque foi muito do nada. E aí quando nós abrimos a loja, quando nós fomos abrir a loja, nós falamos, vamos colocar outros produtos também, né? Porque o espaço era grande para ser só queijos. Sim. Porque na época a gente vendia queijos, embutidos também, algumas geleias, mas ainda não era... Não enchia tudo, não preenchia, né? E aí nós... iniciamos o projeto, compramos pote, fomos atrás de fornecedores. Nossa, na época a gente comprou produto, demais, achando que, né? Caramba. E aí, quando vocês deram esse passo dos móveis,
da loja, vocês já tinham ideia de que de fato tinha dado certo? Ou vocês ainda tinham medo dessa ideia? Será que vai vingar? Será que não vai? Nós tínhamos medo do espaço físico, né? A gente tinha um pouquinho assim de receio ainda, insegurança, porque querendo ou não, é aluguel para pagar, Sim, né? é um custo bem maior, né? A despesa aumenta porque é mais produtos e não é barato, é caro. Então, mas nós fomos, né? A gente falou, eu acho que é o momento agora. O David já tinha uma boa cartela de cliente. Então, assim, a gente fez conta, né? Porque para abrir, nós tivemos que comprar bastante produtos, comprar pote, que é muito caro. Mas a gente falou, tá na chuva, né? Vamos se molhar, Verdade. não tem o que fazer. E quando ele vendia aqui em Promissão, ainda era no carro, antes de abrir a loja. Sim. Ele ia vendendo tudo no carro mesmo. Sim, no carro. O David, aí chegou uma época lá em Rio Preto mesmo, que nós trocamos o carro. Não, desculpa, não foi em Rio Preto, já foi aqui em Promissão. Nós trocamos o carro e montamos uma lojinha mesmo dentro do carro. Então colocamos prateleiras, espaço para caixa, bem bonitinho. Aí ficou bem bacana, porque o cliente conseguia visualizar melhor os produtos, né? Pegar, estava ali mais próximo. Porque antes tinha que ficar abrindo caixas, né? Mas melhorou bastante nessa época. Legal. Eu acho que hoje, mesmo com a loja, alguns clientes devem sentir falta do carro, né? Ou ainda tem? O David ainda trabalha no carro. Pouco, assim, menos, né? Diminuiu muito por conta da demanda da loja mesmo. Sim. Mas ele ainda atende alguns clientes. É que eu acho que alguns acostumam, né? Por conta da praticidade, a facilidade de não conseguir, às vezes, ir ao centro. Isso. Hoje em dia, pede muito isso, né? As pessoas têm a vida, eu falo porque eu tenho, a vida é muito corrida. E não dá tempo. Não dá tempo, você não tem tempo de ir no centro o tempo todo. É um dia que você tira ali na semana pra você ir e já fazer tudo. Às vezes, um evento. Exatamente, às vezes não dá tempo de fazer tudo. A maioria das vezes é num sábado. Ô, Micaela, então, a ideia inicial mesmo foi, pra vocês começarem todo esse projeto, foi por conta de necessidade mesmo. Sim, a gente tinha muita necessidade, recém-casado, né? O início é muito difícil, eu não conseguia emprego de jeito nenhum. Eu lembro que quando nós estávamos em Rio Preto ainda, um pouco antes da gente retornar para a Promissão, eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? E chegou lá, o rapaz me deu certeza que o emprego seria meu. Ele falou, não, é seu, eu só vou conversar aqui, mas você pode ficar tranquilo, eu te ligo. E eu não recebi essa ligação. Nossa, era todo o caminho de Deus mesmo. Foi muito frustrante. Hoje eu olho pra trás e eu vejo, nossa, foi muito o caminho de Deus. Mas na época, nossa, eu fiquei muito, muito chateada. Caramba, que quebra de expectativa, né? Sim, demais. Nossa, e qual foi o momento mais difícil de todo esse início, de toda essa parte dele vir pra cá, você ficar sozinha, não ter o ar-condicionado ali no carro, de toda essa dificuldade, que você sente que foi o mais difícil? Eu acredito que o mais difícil... tudo foi tão difícil. Mas, manter as contas, né? A gente não conseguia manter as contas em dia. Nossa. Né? Era muito difícil, era muita conta. E a gente trabalhava bastante, né? No início a gente trabalhava muito e não via... As coisas não andavam, não caminhava. E foi muito frustrante. Isso foi o que mais, assim, mexeu comigo. Mexeu até com o nosso psicológico, o nosso emocional. Foi uma época muito difícil. E em toda essa trajetória, teve alguma hora que vocês pensaram em desistir de fato? Tipo, olha, chega, não quero mais saber disso? Muitas vezes. Nossa, muitas vezes. Nossa. Eu falava pro David, amor, volta a trabalhar no posto, vai trabalhar. Melhor aquele pouquinho todo quinto dia útil. Que a gente sabia que teria, né? Já era uma certeza. Sim. Porque, nossa, não ter essa estabilidade me incomodava, me deixava muito insegura, né? A gente que é mulher, eu acredito que a gente é mais assim, né? Mais insegura, em relação à estabilidade, foi muito... É muito instável empreender, né? A gente nunca sabe quando vai ter dinheiro ou não na conta. Sim.
Em que momento vocês perceberam que de fato aquilo viraria algo maior do que só as vendas? Foi antes de comprar os móveis ou quando compraram os móveis que vocês falaram, não, a gente vai viver disso, vai dar certo? Antes de comprar os móveis, nós já era muito bom, né? Sim. A gente já tinha uma boa cartela de cliente, o David saía todo dia, então assim, já era muito bom. Mas depois que nós compramos os móveis, nossa renda, na verdade, era do David praticamente, tudo era do David. E depois que a gente comprou os móveis, deu aquele gás que a gente viu, não, peraí, Nossa, vai virar é realidade, real. tá acontecendo mesmo. Sim. Eu lembro que eu não tinha esse lado empreendedor, mas eu tinha uma coisa dentro de mim que era ter um negócio com o nosso nome. Nossa, eu não sei, era muito louco, porque eu não queria empreender, mas eu queria ter, igual quando eu fiz as marmitinhas, eu coloquei lá Mi Fit, que eu queria um negócio com um nome assim bem... E ver isso assim se tornar real, nossa, é muito gratificante. E depois que iniciou tudo, que abriu a loja, o que você percebeu que mais mudou? Tanto no lado, na empresa, o que é a Empório agora com a loja física, e o que vocês mudaram? A mente de vocês, empreendedores de hoje, a diferença com aquela, acho que deve ter muita coisa, né? Muita coisa. O Empório, loja física, trouxe mais confiança para os clientes, né? Então, assim, quem já comprava no carro, passou a comprar na loja, comprar mais. Então, acho que essa foi a maior mudança mesmo. Sim. E como pessoas, como empreendedores, é acreditar que realmente as coisas dão certo. Vai ter as dificuldades ali no começo, a gente amadureceu muito. Então, no início, eu não acreditava que poderia dar certo. Hoje, eu acredito que pode ser muito maior. Eu sou outra pessoa, o David também. O David, com certeza, mudou, amadureceu mais. E foram essas mudanças. Caramba! E quando vocês voltaram para a Promissão, mesmo sabendo que já tinha dado certo, a clientela, vocês imaginavam que poderia hoje ter uma loja, uma super loja cheia, confortável, ou não passou na cabeça de vocês? Olha, nós pensávamos na loja, mas nós nunca pensamos a dimensão que isso viraria, porque foi o que virou, que tornou. Hoje o Empório Balducci como você falou, ele é referência aqui na cidade. Então, a loja vive assim, com muito cliente, né? Porque também a gente preza pela qualidade dos produtos, o bom atendimento, que eu acho que muda tudo. Com certeza. Inclusive, já vou deixar um feedback aqui. Eu fui lá esses dias comprar um tempero e assim, eu não entendo muito de tempero. Eu entendo que minha mãe me ensinou, ó, esse aqui é bom pra colocar no arroz e assim vai. E aí eu fui com uma dúvida, porque lá tem muita diversidade de tempero lá, né? Tem. Por exemplo, eu gosto de comprar o tempero do chefe, aí tem um tempero do chefe com outra coisa, e lemon pepper com outra coisa, e assim tem. E aí eu fiquei ali, tipo assim, 1 minuto em frente ao tempero pensando, será que eu levo esse? E aí a vendedora mesmo já me abordou e falou, olha, mas você pensa em colocar no quê? Foi me direcionando. E hoje em dia, eu falo que tá tão raro isso, né? E quando a gente vê, a gente fica, nossa, admirado. Porque tá cada vez mais raro no comércio, na cidade. Eu não sei se isso é na região, mas pelo menos aqui em Promissão eu percebo bastante. Nós como clientes aqui de algumas lojas, a gente vê a falta que faz um bom atendimento. E aí a gente percebe que isso afeta muito o atendimento, né? Às vezes o produto pode ser bom, mas ali no primeiro contato, se errou, você já perde a vontade, não quer mais voltar. Às vezes a questão é a pessoa querer ajudar, entender o cliente, saber a necessidade do cliente, aquele tete-a-tete, aquela conversa, né? Porque hoje em dia as pessoas são carentes, né? As pessoas, elas têm necessidade de se abrir, né? De falar, olha, tá acontecendo isso, você pode me ajudar? Você tem alguma coisa aqui pra me ajudar? E o que é bacana lá na loja é o que a gente sempre ensina pras meninas, é você ouvir, né? Eu acho que o segredo tá em ouvir o cliente, saber entender o cliente, né? Não é entregar qualquer coisa, não é trabalhar de qualquer forma, é você realmente tá ali de coração para abraçar o cliente, abraçar o que o cliente precisa e poder fornecer para ele, sarar a dor dele, né? Eu não falo dor física, assim, mas eu falo assim, aquela dor de necessidade, né? Às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Sim, exatamente. E às vezes a gente para ouvir, para entender o cliente, a gente fala, não, peraí, eu posso te ajudar com isso. E às vezes ele nem sabia que ele precisava. E nisso a pessoa
você ganha a fidelidade dela ali. Sim, sim. A gente tem muito feedback bom em relação ao atendimento. Então, assim, hoje o nosso maior objetivo é ter um bom atendimento, é ter uma qualidade dos produtos, né? Sim. Porque também não adianta a gente querer ofertar qualquer coisa para o cliente. Então, a gente sempre busca qualidade. O que não tá bom, às vezes vem, não tá muito legal, não tá muito bom, a gente devolve. Ou às vezes a gente nem viu que não tava legal, né? Porque é muito produto. Sim. Às vezes acaba passando despercebido uma coisa ou outra. Sim. Mas vem um cliente e fala, ó, esse aqui não tá o padrão que eu costumo comprar. A gente entra em contato com o fornecedor, Sim. a gente faz a troca. Então, assim, eu acredito que o pós-venda, o bom atendimento, hoje em dia é tudo. É verdade. E aquele tete a tete, né? Aquele calor humano que hoje em dia com tudo que está acontecendo, né, com a era tecnológica, a gente não tem mais isso, a gente tá não muito vê. robotizado tudo. Sim, a gente não vê, mas hoje você vai mandar mensagem para qualquer loja, é um robô que te atende. Sim. E aí você fica, nossa, mas o que eu falo? O que eu faço? Aí você fica digitando atendimento, e não chega no atendimento. Exatamente, e lá na loja não. Às vezes a gente demora um pouquinho para atender, mas é a gente que está ali atendendo, que está tentando entender o cliente, que está buscando atender a necessidade de cada um. Nossa, que bacana. Eu tenho certeza que isso colabora para vocês virarem referência hoje, como vocês são, porque é algo que está cada vez mais raro, infelizmente. E lá vocês fazem algum treinamento com as meninas, alguma coisa assim na área de venda, de atendimento? Recentemente nós viajamos, né? Fomos para uma imersão, para um treinamento, para loja de produtos naturais mesmo, para empreendedores desse ramo. E lá nós adquirimos um outro curso para as meninas. Ai, que bacana. Para que elas possam, assim, entender, sabe? Saber qual é a necessidade. Sim. Qual é a necessidade dessa área de vendas. E não só como vendedoras, mas para elas crescer também como pessoas. Isso afeta em tudo. Eu trabalho com gente, não só nem com vendas, eu trabalhei na área da saúde, atendendo pacientes, vendas, saque, atendimento ao cliente. E eu falo que isso afeta mesmo no seu desenvolvimento pessoal. As pessoas acham que é só um trabalho, e não é. Você se desenvolve, é o que você falou de quando você tinha vergonha e era uma guerra com você mesma lá no posto, e você vence esse bloqueio. Isso te ajuda não só nas vendas, em qualquer outra parte da sua vida. Então é muito importante isso, e infelizmente não são todos funcionários que vê como uma oportunidade, né? Acho que é só trabalho, que é só fazer o que tem que fazer e pronto. E lidar com gente hoje é o que você falou, as pessoas, elas estão muito carentes. Então você vai comprar um tempero, não é só isso. Você quer conversar e eu acho que vocês com a loja no centro devem ver muito isso, né? Muitos clientes que vão lá e Nossa, conversam. tem cliente que fica muito tempo lá. Fica lá realmente batendo papo. Sim. E é muito gostoso. A gente gosta, não é... Ai, nossa, porque tem gente que... Ai, nossa, que saco. Não, a gente gosta, a gente conversa também. A gente conhece histórias que emocionam. Esses tempos foi uma cliente lá, contou a história dela. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Caramba. Então, assim, que faz a gente crescer também. Sim. E o que você falou é verdade em relação ao desenvolvimento pessoal. As meninas, a Bia, que é a nossa primeira funcionária, hoje eu olho para trás e eu vejo quanto que ela cresceu, quanto que ela amadureceu. A Tainara, que faz pouco tempo também, não faz tanto tempo, faz um ano que ela tá ali com a gente. Ela entrou uma criança e hoje ela é outra. Caramba, que legal. Ela é outra. Aí tem a Carol também. A Carol já trabalhou com público, então ela já lidou, então já sabe mais ou menos como é, já tinha aquele desenvolvimento com o público, mas as outras duas, o primeiro contato foi ali. E hoje eu posso ver, porque a gente ensina, sabe? A gente mostra, a gente ensina. Tem gente que não quer aprender. Sim. Já entrou pessoas lá na loja, já entrou funcionários lá na loja que não quiseram ouvir, não quiseram aprender, não quiseram entender sobre o negócio. Achava que era chegar, fazer as coisas de qualquer jeito e tchau. E não é assim que funciona. Muitas pessoas focam só no dinheiro. Sim. Tanto empresários quanto funcionários também. Fazem tudo só pelo dinheiro e não tem como. Se não tiver um propósito ali, toda essa parte, amor no que faz, independente se você é funcionário, gente. Hoje eu vejo muito vídeo e comentários, né? Porque essa nova geração, inclusive eu sou dessa geração e é muito estranho porque eu não consigo me identificar. Mas eu vi um vídeo deles falando assim que agora a nova geração não tolera menos. Então por isso que eles
Tipo, fica pouco tempo num serviço, eles não vão tolerar desaforo, logo ele sai. E é muito difícil, porque a mão de obra ela vai ficar muito cara, porque é muito raro ver quem de fato quer se desenvolver, quer aprender. Então, o futuro é triste. Mas tem gente que não quer nem só pelo dinheiro. Tem gente que quer chegar, sentar, ficar mexendo no celular e acabou. Te dá ordens, né? Exatamente. Aí você se sente o funcionário. Sim. Já aconteceu várias vezes da gente olhar e falar, gente... Nossa. Mas graças a Deus, hoje a gente tem uma ótima equipe, né? O atendimento, assim... Não é porque são as minhas funcionárias. Olha aí, meninas, que patroa, hein? É mais que uma patroa. Mas eu não tenho, assim, que reclamar. Sempre ouviram, sabe? A gente motiva muito elas, não só na parte profissional, mas no desenvolvimento total delas, né? Para elas quererem ser alguém, para elas estudarem, para elas quererem conquistar as coisas dela. Na parte financeira também, para elas aprenderem a guardar dinheiro, a cuidar do financeiro dela, da vida financeira delas. Que é muito importante hoje em dia. Hoje em dia não tem isso. Sim, o pessoal nem pensa. E agora vamos para uma pauta importantíssima que pega muitos empresários. Como é empreender ao lado do esposo? Trabalhar junto é um desafio, fortalece, melhora a amizade de vocês ou são vários confrontos? Como que é isso? Fortalece porque desafia, né? Desafia muito todo dia. Porque a gente é muito diferente, né? O David é empreendedor nato, a cabeça dele é muito... Ainda assim, é muito diferente da minha. Sim. O David, ele quer dar passos grandes, eu fico lá segurando, você segura esse pé. Calma, vai com calma. Mas, como desafia, fortalece, porque a gente vai vencendo os desafios, a gente vai vendo que a gente é muito melhor junto, né? E é por isso que dá certo, né? É por isso que dá certo. E lá vocês têm a divisão de funções? Por exemplo, olha, David, você vai cuidar disso, eu vou cuidar disso, para não ter muito atrito. Como que funciona? Sim, nós temos a divisão. O David fica com a parte toda financeira da loja, né? As manutenções da loja, as mudanças, assim, física, né? Igual quando nós iniciamos, a loja tinha um aspecto muito antigo ainda, o piso era bem velho, o forro era bem velho, né? Então, nós mudamos os pisos, trocamos o forro da loja, pintamos. Então, assim, é tudo coisa que é dele. É coisa que vem da cabeça dele, ele resolve fazer, ele vai e faz. Ele fica ligado nisso. Eu só ajudo com as minhas opiniões, os meus toques femininos, mas é ele que tem um passo à frente em relação a isso. Eu fico mais na parte comercial, atendimento, estoque, né, organização, limpeza, controle de qualidade. Então, eu fico muito em cima em relação a isso. E a parte ali da frente, da área de venda, né, olhando os produtos, se tá numa aparência boa, se tá num local bacana, né. Que legal. E logo depois, né, que veio a maternidade, como foi também conciliar ele é novinho ainda, né? Foi logo que abriu a loja, como que foi isso? Eu engravidei 4 meses após a abertura da loja. Então, assim, eu tive uma gravidez de risco. Caramba. Então, desde o início da gravidez, eu já tive que me ausentar um pouco, né? Embora eu tenha trabalhado até o último dia, tinha dias que era assim, que era um pouco mais difícil, eu tinha que manter repouso. Então foi bem desafiador, ainda é bem desafiador. Hoje ele tem 1 ano e 2 meses. O que melhorou é que agora ele vai para a escola, então tem um tempo um pouco mais livre, né? Sim. Mas ainda assim é difícil, porque a gente tem que manter a rotina da casa, tem que manter a rotina dele, né? Porque o início é agora. É difícil, né, conciliar tudo. E você sente que a maternidade, ela te impulsionou mais no ramo do empreendedorismo? Te deu mais coragem? Ou você ficou um pouco mais com receio, com medo de arriscar por conta dele? Como que foi isso? Não, hoje eu tenho mais coragem. Nossa. Tenho mais coragem, né? A gente fica com mais garra, aquele negócio, aquele lance de leoa, sabe? Então, mãe não tem margem pra erro, pra ter medo, pra ficar doente, pra nada. Não dá né? tempo, não dá tempo, é tanta coisa pra fazer. Então, é bem desafiador. Micaela, e o que você acredita que fez a Empório ela crescer, se destacar, virar referência? O que você sente hoje de tudo, ou a diversidade, ou o atendimento, de tudo isso que você vê que foi um impulso grande? Eu acredito que o bom atendimento, a qualidade,
a questão da gente ousar bastante, né? A gente sempre tá saindo assim da zona de conforto, a gente nunca tá confortável onde a gente tá. Então, não tá legal isso, vamos mudar. Não tá legal aquilo, vamos mudar. Esse produto não tá vindo bom, vamos mudar. Então, eu acredito que o sair da zona de conforto, o se desafiar, sabe? É o que faz o Empório ser o que ele é hoje. Caramba. E se a gente não se desafia, se a gente não traz mudanças, a gente senta e fica ali esperando o cliente, igual a gente sempre faz algumas ações, né? Publica algumas coisas no Instagram, pra chamar os clientes, porque quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Exato. Então, eu acredito que é um conjunto de tudo, né? Mas eu acredito que o bom atendimento e a qualidade é o que tem... que as pessoas abraçam mais, sabe? Sim. A necessidade de disso fato. aqui. E o produto de vocês é muito específico, né? Um produto mais gourmet, então tem que ter isso, né? Tem que ter a qualidade muito lá em cima. Sim, tem sim. A gente sempre usa o padrão, chega os produtos, a gente olha, a gente vê como que tá. Mudou a cor, não quero. Mudou o cheiro, não quero. Devolve. Nossa. É sempre assim. É claro que não é perfeito, né? Tem produtos que às vezes acaba passando um pouco despercebido, porque é bastante coisa. Sim. Porém, a gente tenta sempre manter o padrão do que a gente gosta. Sim. Porque eu acredito assim, eu vou vender aquilo que eu quero pra mim, né? Com certeza. Eu vendo o que eu quero pra minha casa, porque os meus consumidores, eles são pais, eles são mães, eu vou vender o que eu quero pro meu filho. Eu não vou vender qualquer coisa. Então, eu acredito que a gente pensar que se colocar no lugar do cliente, eu acho que faz toda a diferença. Caramba, de fato isso. E eu vejo muitos empresários que não tem isso, passa e vai de qualquer jeito mesmo, e o que importa é o dinheiro entrando. E eu acho que isso vai além de tudo, né? É o propósito de vocês mesmo, do Empório Balducci. Isso é muito legal. E qual o próximo passo de vocês? Para esse ano, vocês têm planos aí de aumentar a loja? Ou conta algum spoiler aí pra gente? Esse ano, ainda nesse primeiro semestre, nós vamos abrir nossa segunda unidade. A unidade do Empório Balducci. Vai estar situada ali em Guaiçara, na cidade de Guaiçara. E... spoiler quentinho, hein, pessoal? Gente, muito quente. Já tá oficial, vocês já estão divulgando isso ou ainda não divulgaram nas redes? Não, a gente aqui é... olha, primeira mão, gente. Né? Primeira mão. Que legal. A gente já tinha, assim, um desejo de abrir uma segunda unidade, porque a gente viu que deu certo, né? Sim. E a gente vê necessidade em outros lugares de ter. Sim. Então, nós decidimos e escolhemos Guaiçara, porque Guaiçara nós já temos alguns clientes que são de Guaiçara, que vêm até Promissão para comprar na nossa loja. Caramba. E decidimos colocar lá a loja, até porque lá não tem, né? Não tem nenhuma loja de produtos naturais lá. Então, eu acredito que vai atender bem os clientes de lá, o pessoal. A gente fez uma nova carteira de cliente. Caramba, e o David leva de carro pra lá às vezes? Ou não, eles mesmos que vêm pra cá e... sim, eles vêm até a loja, né? Conheceram a nossa loja através do Instagram. E a partir daí eles compram, eles vêm até aqui Promissão e compram nossos produtos. Nossa, e de fato, o cliente que vai tá lá, compra ou queijo ou tempero, fica fiel à loja de vocês, né? Não troca. Caramba. Verdade. E com a experiência que vocês têm hoje, se vocês começassem do zero, o que você faria diferente? Arriscaria mais. Desde o começo? Arriscaria mais. Caramba, que legal. Porque é que, na verdade, tudo tem um tempo na nossa vida, né? Tudo tem um tempo de Deus na nossa vida. Mas se a gente também não se mover, se a gente ficar naquela inércia, tô com medo, as coisas não caminham, as coisas não andam. Então, eu acredito que o fato de nós termos arriscado foi o que fez tornar o Empório o que é hoje, né? Eu arriscaria muito mais. Né? Tiraria um pouco esse medo, essa insegurança que eu tinha. Porque a gente acaba criando a gente acaba tendo aquela crença limitante, né, da nossa criação, de como a gente cresceu, do ambiente, às vezes, que a gente cresceu. Sim. E a gente cria isso na nossa cabeça, de que é tudo muito difícil, que não pode ter dinheiro. A gente cria essa realidade e vive ela sem perceber, né? A gente tem medo de crescer, de ser alguém de sucesso, parece que a gente tá fazendo algo errado. Eu também tive isso. Eu acredito que muitas famílias passam por isso sem perceber. E não é nem por maldade, é porque é a realidade que você vive. Eu também venho de família bem simples, então a gente cresce dessa maneira, com esses bloqueios.
E qual conselho você daria para quem quer começar? Porque assim, muitas pessoas ficam esperando ter o carro com ar-condicionado, ter o carro bom, né? Às vezes olha pro carro que tá na garagem e fala, mas com esse carro não dá para começar. Se eu tivesse um carro melhor. E vocês são a prova viva de que começaram com o que tinha. Ainda que muito imaturos, porque não tem como, é um processo, né? O que você falou, você arriscaria mais, mas é um processo, vocês eram novos, imaturos e tem muita gente nessa fase, nesse momento. Qual conselho você daria para essa pessoa que está assistindo o nosso podcast hoje? Começa com o que tem, do jeito que tá, e só começa. Porque se a gente não der o primeiro passo, se a gente ficar ali estagnado, só esperando as pessoas virem até a gente, ficar esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer se a gente não andar, se a gente não caminhar, se a gente não acreditar. Então, a gente dando o primeiro passo, deslancha. Se a gente dá o primeiro passo, confia em Deus, entrega na mão de Deus, e tudo caminha pro bem maior, né? Caramba, realmente. E você é a prova viva da... Eu falo que adulto não pode ter vergonha, né? Porque vergonha não traz dinheiro no nosso bolso. E eu vejo muita gente com um potencial muito grande que às vezes não vai oferecer o produto porque tem vergonha. Não, mas eu tenho vergonha, não. E aí passa a vida assim. Às vezes tem um produto bom, a pessoa é uma pessoa honesta, digna, e ela passa a vida e fica nessa. Não desenvolve, não busca desenvolver. Às vezes a pessoa tem tanto potencial, mas não tem coragem, né? Então, por isso que eu falo, né, que o que eu mudaria era ter mais coragem, era arriscar mais, era usar mais. Sim. Porque se a gente não tiver coragem, é tudo mais difícil, é tudo mais amarrado. Sim. E acaba ficando cansativo, porque a gente fica numa roda de rato, né? A gente anda e sempre para no mesmo lugar, não sai do lugar, pelo medo. Pela questão do medo, da insegurança. O medo, ele acaba com a gente, né? Ele cria uma realidade que muitas das vezes não existe. Que nunca existiu, que não existe, exatamente. Sim. E eu lembrei de uma boa agora, a gente falando sobre esse assunto, sobre quem é a Micaela empresária, no sentido de você dorme em paz com os problemas ou você é ansiosa e sofre? Como você lida com os perrengues? Porque ainda que a loja deu certo, acredito que é desafio todo dia, né? Empreender. Você vence uma guerra, se levanta outra, e é daqui, é com o fornecedor, é às vezes com o cliente ou produto, ou é os tributos que agora tem, né? No novo ano, no novo governo. Então, como você lida com as suas emoções no empreendedorismo? Eu ainda não sei lidar muito, não sei administrar muito. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu sofro, eu pego aquele problema, às vezes é pequenininho, eu transformo num grande problema, né? Então, assim, eu ainda não sei lidar, é uma coisa que eu preciso ainda amadurecer bastante. Eu não sei lidar muito bem ainda com os problemas. Que tem, às vezes, igual, chega, às vezes, produto errado, e a gente tem aquele processo de troca, então, às vezes, é uma dor de cabeça, aí eu fico, meu Deus do céu. Um desgaste. Nossa, dá vontade de nem devolver, de pegar o produto e descartar. É um puro desgaste, né? E o David, como é esse lado dele? Ele é o oposto ou ele também tem dificuldade, sofre? David é totalmente oposto. Ele pega o problema grandão e transforma num mini problema. Nossa. Ele é muito tranquilo, resolve tudo assim, bem tranquilo, do jeito que dá, sabe? Sim. Vai levando assim do jeito mais tranquilo possível. Ele é muito oposto de mim, muito oposto. Nossa, por isso então que dá tão certo vocês dois e o negócio também. Nossa, que legal. Então, pra gente encerrar, Micaela, agora você deu o conselho pra quem pensa em começar, mas e pra aquela pessoa que é mãe e hoje tem filho? Porque eu imagino, né? Eu não entendo, mas eu imagino que o filho, de fato, é um desafio muito grande. Você abrir um negócio com um filho, mas tem muitas pessoas que colocam o filho, de fato, como um empecilho pra não abrir, né? Não realizar um sonho. Que conselho você dá pra essa mãe que tem vontade de abrir um negócio, mas não vê hoje possibilidade por ser mãe? Eu acredito que tudo é uma fase. A fase da criança pequena, que é a mais difícil, vai passar. Então, assim, começa aos pouquinhos, vai aos pouquinhos. Conforme a criança vai crescendo, você vai tendo mais flexibilidade, você vai ficando mais tranquila, né? Então, o que eu penso é, só começa, né? O meu conselho para tudo é só começa, gente, é dar o primeiro passo, queira sair da onde você está, queira sair da zona de conforto, porque se a gente só fica, inventando desculpa, é isso, é aquilo, a gente nunca vai avante, a gente nunca vai para frente, né? Então, para as mamães, comecem,
com calma. Não dá para começar agora? Vai planejando, coloca na ponta do lápis, cria uma meta, ó, hoje não dá, mas mês que vem eu vou começar alguma coisa, eu vou fazer uma coisa. Começa aos pouquinhos, começa pela internet, que é mais flexível, né? Delivery, que é um pouquinho mais tranquilo, no que vocês forem fazer. Eu acho também isso importante. De fato, é uma mentalidade avançada, porque às vezes a pessoa não vê a loja e fala, eu tinha vontade de abrir uma loja. Mas você não tem condição de abrir uma loja agora? Começa no cômodo da sua casa. Vocês são a prova viva, né? Iam no carro, o carro que tinha, assim, ar-condicionado. Se for pensar muito, não, imagina, meu carro não tem nem ar, vou levar produto comestível. Não tem como, né? Alimento. E vocês foram, cara e coragem, então eu tenho certeza que o público vai adorar esse episódio, porque de fato é muito gratificante ver o crescimento de vocês hoje, saber desse spoiler quentinho. Tô muito feliz que você aceitou o nosso convite. E por aqui encerro o nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós deixaremos também... eu já tava me esquecendo, Vocês são curiosos, né? Vocês querem ver os recebidos da Empório Balducci. Gente, lá tem vários... Explica um pouquinho, Micaela, dos seus produtos, do que a gente encontra lá. O Empório Balducci, nós trabalhamos lá com queijos mineiros, então todos os queijos que nós trabalhamos vêm de Minas, né? Aquele gostinho bem artesanal, bem mineiro mesmo. Trabalhamos com polpas, com pães de queijo, né? A parte de congelados, frutas congeladas, morango, abacaxi, maracujá. Trabalhamos com a linha Fit de doces, né? Doce de leite Fit, chocolate Fit, a linha de drageados, tudo zero açúcar, alguns zero lactose, produtos veganos, sem glúten, tempero, chás. Gente, é muita coisa. Eu acho que vocês vão ter que ir lá conhecer a loja. Sim. De fato, eu sou muito apaixonada lá na loja. A gente encontra tudo, né? A gente vai fazer arroz. Tem a pitadinha da Empório Balducci lá com a gente. E vamos ver os recebidos de hoje aqui. Nossa, quanta coisa, Micaela. Olha, é morango desidratado, né? Isso. Caramba, gente, olha que diferente. Pipoca, olha, pipoca artesanal de doce de leite. A gente pode comer sem culpa. Gente, olha a aveia. Vou colocar aqui. Produção, tá aparecendo aí, produção? Gente, quanta coisa. Vocês trabalham com a linha dessa marca também, é legal, né? Tem bastante opção pra quem treina. E é gostoso, né? Não é negócio ruim, é muito bom. Olha, gente, nossa, quanta coisa. Deus abençoe, obrigada pelo carinho. Gente, que eu ficarei aqui na torcida, torcendo pelo sucesso de vocês, que cresça cada vez mais, que venha mais produtos. Vocês merecem todo o sucesso que vocês têm, a referência que vocês se tornaram. E não se esqueça de curtir esse episódio, comentar qual será o próximo empresário a sentar nessa mesa. E ficamos por aqui. Tchau, tchau!